E tinha TV, né? Também tem essa. Os Sim. anos 90 e os anos 2000 também, né? A década de 2000, tem essa diferença que esbarra muito na questão da mídia esportiva. Havia a crença de que um jogo na televisão tirava público do estádio. Quando acaba isso? Porque eu lembro quando eu era criança, eles anunciavam no dia que a transmissão... Se o jogo fosse transmitido para sua Isso, praça, que né? o jogo seria transmitido, por exemplo, se tivesse o jogo São Paulo ontem teve o derby, né? Copa do Brasil. A gente tá gravando dia 31. Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Na própria quarta-feira, teria numa programação da Globo, nos intervalos, vamos transmitir tal. E ao longo da semana tinha aquelas propagandas, vá ao estádio. Torcedor, compareça ao estádio, ajude o seu time, e não falava que ia transmitir. Bom, essa história acontecia desde os anos 60, né? Quando a televisão começou a engatar mesmo as transmissões. Tanto é que a Federação Paulista proíbe transmissões aos domingos, nos anos 60 ainda, e é daí que surge a Jovem Guarda na Record. Porque eles criaram para a faixa que era do futebol. A federação proibiu transmissão de jogos de futebol porque tirava público do estádio. Os times não queriam. Então, durante muito tempo, essa foi uma verdade absoluta. Tanto é que os primeiros acordos de transmissão, normalmente, o que era o custo? Os times não sabiam precificar o que era pagar direito de transmissão ou receber direito de transmissão. Alguns acordos pontuais eram uma bilheteria. Então, eles faziam a conta. Quanto custa um Morumbi com 100 mil pessoas? Custa X, então o preço do jogo é esse. Uhum. Porque se você Pra transmitir e compensar. não tiver público, você está compensando a perda que aquele time teve. Esse pensamento durou até pouco tempo atrás. O Sport TV até 2021 ainda tinha o bloqueio de praça para valorizar o Premier. Acho que a questão do estádio ela muda com a chegada das arenas, dos estádios mais modernos e principalmente da figura do sócio-torcedor. Porque o sócio-torcedor é um negócio que acontece assim. Eu gostaria até de estudar mais esse fenômeno, porque ele vem com as redes sociais muito fortes também. Ele vem com o sentimento de que quem está no estádio sempre é mais torcedor do que o outro, então eu preciso estar ali sempre. Tem a questão do rating, não sei se todo clube funciona da mesma forma, mas eu, durante muito tempo, fui avante no Palmeiras. Conheço pessoas que são do fiel torcedor do Corinthians, então tem aquela coisa de estar ali o tempo todo. Tem muita brincadeira que eu faço que é do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, né? Você não quer perder nenhum jogo, você quer estar ali sempre. Mas acho que tem um pouco dessa história também do sou mais torcedor se eu estiver ali sempre. Então todas essas coisas, não estou falando que todo torcedor é assim. Acho que tem um pouquinho de cada uma dessas coisas que hoje fazem com que o estádio esteja quase sempre lotado. E se o jogo vai transmitir na TV ou não, vai ter 46 mil pessoas lá na Neoquímica Arena vendo Corinthians e Palmeiras. Não importa a transmissão da Globo. 20 anos atrás, esse jogo na Globo provavelmente tiraria um pedaço da torcida ali. Então mudou muito a forma como o torcedor enxerga hoje. Hoje o estádio é um lugar também mais confortável, é um lugar melhor, você tem mais formas de ir e vir, o acesso melhorou. Muitas vezes. Eu sou do ABC, sou de Santo André, eu sei disso, né? Hoje tá um pouco pior porque se você for de aplicativo, por exemplo, não é todo mundo que quer te trazer de volta meia-noite, meia-noite e meia, né? Fora o preço que fica. Mas antigamente, para você sair de Santo André para ir no Morumbi, se você fosse de carro, até um pouco mais fácil. O transporte público era quase inexistente. Hoje você consegue, você vai de trem, pega essa linha tal, linha amarela. O Mano teve aqui nessa semana, a entrevista dele foi ao ar ontem, e ele fala que depois da derrota na semifinal da Libertadores de 2000, ele volta até a 9 de julho a pé de madrugada, porque não tinha transporte, não tinha a estação Morumbi ali do metrô também, por exemplo. Então, acho que muita coisa realmente evoluiu. Mas, ao mesmo tempo, o ticket médio dos ingressos acabou subindo muito e acho que afastou boa parte da população dos estádios, né? Com certeza, né? Eu até fazia uma época no meu site ainda, que era a seção quanto custava, né? Comparando os preços dos ingressos e dos anos 90 com hoje em dia. Claro que você não tinha o mesmo grau de conforto. É claro que você tinha que passar horas numa fila para comprar o ingresso. O palmeirense que foi assistir a final Palmeiras e Deportivo Cali na Libertadores de 99 sabe o que eu tô falando, que foi um inferno comprar um ingresso para aquele jogo. Deu briga com polícia batendo em torcedor indo para cima de polícia. Então aconteceu de tudo naquele jogo, que hoje é uma coisa que não acontece mais, você compra pela internet. É um saco ficar na fila virtual? Mas não é a mesma coisa de ficar embaixo do sol horas numa fila que dobrava o Parque Antártica para você tentar comprar um ingresso e muitas vezes não conseguir. E você olhar para o lado, tem um cambista com 50 ingressos na mão. Era um terror, né? Comprar nos anos 90. Então eu sempre faço essa contextualização para não ficar também uma coisa muito nostálgica com memória seletiva, né? Era mais legal pagar mais barato, era uma experiência mais frequente você ir com a família toda, hoje já é mais difícil, porque você levar uma família toda para um jogo é um salário mínimo, né? Sim. Se você for 5 pessoas da família... O torcedor que brigou com o Neymar falou isso, inclusive, né? Exatamente. Você vai 5 ali, estacionamento ou transporte...
comida, que é cara, porque hoje também não é mais aqueles vendedores que ficavam no estádio que entravam lá e vendiam. Hoje é tudo pertencente ao estádio, tem contratos, tem preço único, é uma empresa explorando. Então tudo ficou muito mais caro, ficou mais elitizado, isso é um fato. Alguns times sabem que isso também tem efeitos em campo. Você não tem mais aquele apoio, aquele calor que você tinha do mesmo jeito anos atrás. Mas ao mesmo tempo você tem dinheiro para um mercado que está ficando insustentável, né? É muito caro fazer futebol. É muito absurdo o valor que a gente, não só no Brasil, mas acho que até na Europa. Então, é um absurdo você pensar no valor de um jogador, no valor do salário de um jogador, pensar o quanto esse meio ficou muito caro de se fazer. E, claro, que se paga, em alguns pontos se paga, outros não. Se ele se pagasse, eu digo que ele ia ter time com dívidas absurdas, né? Se ele se pagasse 100%. Mas ele tem, evidentemente, um mercado consumidor muito forte, que está ali assinando os pay-per-views, assinando os streamings, assinando tudo que tiver para assinar para assistir. Então, tudo isso, de certa forma, ficou mais caro. Se você quiser conferir a entrevista completa, não deixe de ir para o nosso canal principal, nas entrevistas do Além das Linhas KTO.